Buenas, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós teremos resenha leiga desta obra, deste livro muito falado, chamado 1984, do autor George Orwell. Mas antes de nós fazermos a resenha leiga, você já sabe, esse é o momento de você se inscrever no canal e curtir o vídeo para ajudar o canal a crescer aqui no YouTube. Pois bem, pessoal, vamos deixar o livrinho aqui, vamos ver se ele para em pé. Parou em pé? Não, ele não está parando em pé, ele é exatamente igual aos regimes políticos partidários que querem subjugar o povo, deveriam também não parar em pé, deveriam cair todos eles. Comecei já num timbre político aqui, a minha resenha leiga, e eu não pretendo, na verdade, seguir esse timbre, mas vamos lá. Pessoal, 1984 conta a história de um personagem chamado Winston Smith, que mora em Londres e vive sob o regime de um sistema político chamado o Partido. E esse regime, ele é extremamente autoritário, controlador. Para você ter uma ideia, em cada casa, em cada residência das pessoas que fazem parte do partido, que trabalham para o partido, existe uma teletela, que seria tipo uma televisão, que é onde o partido dá as ordens e fica passando musiquinha, tudo voltado para sensibilizar, manipular as pessoas que ouvem aquele conteúdo. E da mesma forma, ele é uma teletela que tem dois caminhos, caminho de ida e caminho de volta. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que as pessoas ouvem o que sai da teletela, a teletela ouve e vê tudo o que a pessoa está fazendo. É o famoso Big Brother tomando conta de todas as pessoas que vivem sob esse regime. Ninguém mais tem privacidade. É 100% de observação e controle. Bom, nesse período, na verdade, o mundo está dividido em 3 superestados, que é a Lestásia, a Eurásia e a Oceania. Então a Lestásia até tem aqui, deixa eu colar para eu não falar errado aqui qual é a ideia do autor, né? Vamos lá. Seria mais ou menos assim a divisão. A Eurásia compreende toda a parte norte dos continentes europeu e asiático. A Oceania compreende as Américas, as ilhas do Atlântico, incluindo as britânicas, a Australásia e a porção sul da África. E a Lestásia, menor do que as outras, compreende a China e os países ao sul dela. Então tem essas 3 superpotências que comandam o universo e comandam o nosso mundo. O personagem, Winston Smith, não estou conseguindo falar o nome dele, Winston Smith, ele vive em Londres, na Oceania, né? Então ele está sob esse regime e num dado momento ele começa a não acreditar que a vida seja só aquilo. Não pode ser esse controle, essa observação, eu não consigo fazer nada, não tenho privacidade. E aí o Winston Smith começa então a questionar para si próprio, e aí ele faz um grande erro que eu acho incrível, que assim, a visão que teve George Orwell a citar algumas questões assim simples, mas que geraria nesse contexto uma revolta. Winston Smith começa a escrever um diário, e isso para ele é algo assim extremamente desafiador ao partido. Ele consegue num ponto da casa dele ficar escondido da teletela e começa a escrever um diário, já nervoso, ele sua enquanto escreve o diário porque ele sabe que aquilo é proibido, aquilo não pode. Mas esse diário é uma forma dele desabafar que ele não tá curtindo, que ele não gosta e que ele acredita que o mundo poderia ou deveria ser diferente. Fato é que a história vai se desenvolvendo, ele conhece uma moça ao decorrer do caminho e vai passando por várias situações assim extremamente exageradas. Eu achei exagerado, talvez você que está me ouvindo agora vai dizer: não, Eduardo, pera um pouquinho, isso já acontece em alguns lugares do mundo, meu amigo. Você está achando que é exagero, mas não, você está sendo ingênuo. Isso já acontece, deixa até cair o livro aqui. Isso já acontece em tal lugar, isso vai acontecer no Brasil em breve, eu não sei, eu achei particularmente exagerado, mas vão acontecendo situações que vão levando ele ao caminho de uma rebelião. E aí eu não vou spoiler o que acontece, ele acaba realmente, digamos assim, dando um passo a mais para esse sentido, e logo esse passo ele é quase que cortado, ele quase perde a perna, digamos assim, por ter dado esse passo. O que eu tirei aqui de conclusão, que eu acho interessante passar para vocês, levando agora pelo aspecto ou pelo espectro político do livro, eu não acho possível que haja o controle total, tal qual está descrito aqui no livro. Pra você ter uma ideia, essa teletela, ela inclusive, ela observa as expressões faciais das pessoas. Se sai uma notícia e a pessoa tá lá ouvindo e fala assim:
Essa expressão, a Teletela já capta e já diz, esse cara aqui fez alguma coisa errada, vamos atrás dele. Eu acho que esse específico do controle, esse controle nesse ponto, eu acho impossível de acontecer. Mas acredito sim num controle total, parcial do que propõe aqui. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as mídias. Aqui no livro, toda a mídia é controlada pelo partido. Toda a mídia. Revista, jornal, televisão, rádio, tudo é controlado pelo partido. E o partido, ele tem o poder de mudar o passado. Um exemplo clássico que ele traz muito aqui assim, esses 3 superestados volta e meia estão em guerra. Quando, por conveniência do partido, é interessante que eles estejam em guerra com a Eurásia, sai lá todos os documentos, panfletos, rádio, tudo de notícia, tudo que foi comunicado pelos ministérios que existem aqui, tudo sai como se a Oceania estivesse em guerra com a Eurásia. Mas num dado momento a Oceania está em guerra com a Lestásia. O que eles fazem? Eles mudam tudo do passado, que saiu em documentos, que saiu em jornais e revistas, eles mudam tudo e alteram o que era da Eurásia para a Lestásia. E o povo aceita aquilo, uma facilidade assim que é impressionante. Aquilo é a verdade agora. Nós estávamos em guerra com a Eurásia? Não, nós sempre estivemos em guerra com a Lestásia. Tá aqui, tá no documento. E o que é mais interessante, é difícil não, é impossível alguém chegar e dizer, não, mas eu tenho uma cópia aqui que diz que a gente estava em guerra com a Eurásia. Não existe, isso é exterminado e o que vale é o que está no documento oficial agora e todos os outros documentos são alterados. Ainda que seja um movimento, uma manobra bem difícil, envolve mídia. E eu acho que sim, na minha opinião, a mídia é possível sim que os estados consigam controlar a ponto de manipular as pessoas que a vejam. E isso eu vejo acontecendo hoje, quando sai uma famosa fake news, que as pessoas compartilham, as pessoas dizem para as outras pessoas que aquilo é uma verdade, compartilham como se fosse verdade, a gente faz uma rápida pesquisa na internet, isso não tem como ser feito aqui na história do livro, e a gente percebe que aquilo é uma falsidade, uma mentira, mas as pessoas compram a ideia, as pessoas divulgam como sendo a verdade. Então sim, pela mídia eu acredito que é possível ter esse controle total e manipular sim uma grande massa de pessoas para uma determinada direção. Isso eu concordo. Com relação à história, se a gente tirar todo o viés político do livro e analisar a história propriamente dita do personagem, que conhece a personagem, a história é ruim. Ruim, talvez eu tenha exagerado. A história não é muito boa. Eu também não posso dizer que é ruim, mas não é ótima. É mais ou menos. O que tá mesmo pegando e o que pega e que eu acho que faz todo mundo comentar sobre esse livro é a questão política dele. Mas a leitura ela é tranquila, ela é fluida, o George Orwell consegue explicar coisas assim difíceis de se explicar, porque a ideia do livro eu acho que é justamente a gente forçar o pensamento crítico. Então existem, por exemplo, só para trazer um exemplo para vocês aqui, existem 3 lemas do partido que são contraditórios e ele explica aqui o porquê disso e eu acho bem interessante a explicação. Um deles é guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Eu botei 4, mas são só 3. E ele explica esses 3 lemas e a gente lê a explicação dos 3 lemas e diz assim, cara, tem um certo sentido, tem uma lógica no que ele colocou aqui. Que interessante. Então eu diria realmente que o livro, ele é, no mínimo, interessante. Bom, pessoal, é isso. Eu não vou entrar muito nos méritos políticos, nos detalhes, em tudo o que acontece aqui. Eu acho que é interessante que você leia, você tire as suas conclusões com relação ao que está aqui de conteúdo no livro. Eu fiz algumas marcações, algumas poucas marcações que muito provavelmente servirão de matéria-prima para algum vídeo de reflexão em alguma sexta-feira, mas no mais é isso. Cada um lê, cada um interpreta e cada um entende esse livro de alguma forma e com as possibilidades possíveis e imagináveis que possam vir a acontecer ou não. Essa foi a resenha leiga do livro 1984 do autor George Orwell. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e não se inscreveu no canal, se inscreve. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.